Queremos saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. O nosso tema de hoje é muito importante. Nós vamos ensinar sobre a oração. Jesus ensinou os seus discípulos a orar e ele continua ensinando até o dia de hoje. E para nós termos uma boa compreensão da escola, nós vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, querido Pai, nós queremos aprender a orar. Uma das coisas que os discípulos pediram para Jesus é: ensina-nos a orar. E nós queremos saber e aprender, falar contigo através da oração, para que a nossa oração seja eficaz e seja respondida. Abençoa cada ouvinte, abençoa a ministração, no nome precioso de Jesus. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a lição número 8, que tem por título O Ensino de Jesus sobre a Oração. É muito importante aprender a oração, porque é a conversa do cristão com Deus, é a comunicação com Deus, é através da oração. Então, Senhor, ensina-me a orar. Esta foi uma das perguntas muito importantes que os discípulos fizeram para Jesus. Eles viam Jesus orando e viam o resultado da oração de Jesus, então eles ficaram curiosos e atentos para aprender a orar, para que a oração deles também fosse eficazes. Da mesma forma, hoje, no nosso dia, nós estamos pedindo: Deus, ensina-nos a orar, para que obtenhamos resultados das nossas orações. Então, esta foto aqui é foto de uma gruta lá em Jerusalém, onde a tradição diz que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Nós já vimos que nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, fala do Sermão da Montanha. E lá no Sermão da Montanha, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Mas não quer dizer que Jesus tenha falado ou ensinado a oração do Pai Nosso só no Monte das Bem-aventuranças. Então existe uma tradição que ele ensinou nesta gruta. Aqui ele ensinou a oração do Pai Nosso. E foi construída uma igreja em cima, e aqui existe a oração do Pai Nosso em vários idiomas, inclusive da língua portuguesa. É muito interessante visitar este lugar, como a oração do Pai Nosso é importante. Então, em cima da gruta foi construída uma igreja que é chamada a Gruta da Oração do Pai Nosso, onde Jesus ensinou. E ali tem a oração do Pai Nosso em vários idiomas. Portanto, a oração do Pai Nosso é importantíssima. Ela é um modelo para todo cristão e toda cristã que quer aprender a comunicar com Deus através da oração. E lá tem a oração do Pai Nosso em vários idiomas, em várias línguas. E isso é para mostrar o valor da oração. Então, aí mais uma vez, até no pátio, nos muros, nós vemos a oração em vários idiomas. Trouxe para vocês como uma curiosidade. Então, e também tem a oração do Pai Nosso na nossa língua portuguesa. Isso está lá em Jerusalém, bem ali no centro de Jerusalém. Muito visitado, muito conhecido. Mesmo que Jesus tenha ensinado a oração do Pai Nosso no Monte das Bem-aventuranças, também existe a tradição que ele ensinou a oração ali. E nós cremos que muito que Jesus ensinou no Monte das Bem-aventuranças, ele deve ter repetido em muitos lugares, outros porque os ensinamentos de Jesus eram importantíssimos. Então, o nosso texto áureo dessa lição é muito importante. Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Nós vamos discorrer isso durante a oração. O que é vãs repetições e o que é orar também as mesmas palavras, que são coisas diferentes.
Então é muito importante o ensino e a prática da oração de Jesus. Jesus tinha uma prática da oração constante. Deus Pai não dispensou nem Jesus da oração. Então também nós não estamos dispensados da oração. A nossa vida será uma vida vitoriosa se ela for uma vida de oração. Então Jesus não só orou e orava, como também ensinou a prática da oração. A verdade aplicada dessa lição de hoje é: por intermédio da oração, cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos a nossa dependência e interesse em glorificar o nome do Senhor em nosso viver. Quando oramos, nós estamos demonstrando a Deus que nós somos dependentes dele. E a oração do Pai Nosso, ela começa exaltando o nome de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós vamos estudar que a oração do Pai Nosso divide em duas partes. A primeira estará glorificando a Deus e a segunda parte estará o momento das petições. É muito ordenada, é muito bonita esta oração. Alegre-se o coração dos que busquem o Senhor. Buscar com alegria. Buscai ao Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Aqui fala de uma oração constante, sempre buscando ao Senhor. O nosso texto de referência em Mateus capítulo 6 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Então, aqui está a oração. Na primeira parte da oração, glorificando e exaltando a Deus, a vontade de Deus, a santidade de Deus, e na segunda parte entra as petições. Então há versões bíblicas que não tem essa parte vermelha, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, é uma doxologia que está em várias partes da Bíblia. Então tem versões bíblicas que a oração do Pai Nosso vem até aqui. Não está errado, porque foi usado foi copiado na versão original, que não tinha essa doxologia. Mas nós evangélicos, a Bíblia que nós temos foi traduzida de uma versão que tinha essa doxologia, este encerramento. Então está certo, e aqui mais completo ainda, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Sempre lembrar que a oração do Pai Nosso, ele pede que venha o teu reino, e depois ele ainda fala, porque teu é o reino. Numa pequena oração como esta, ele fala do reino duas vezes. Por que Jesus fala do reino duas vezes? Porque ele é o rei, ele fala como o rei. Então, lembre-se, é nas orações que o impossível acontece. Sim ou não? É nas orações que o impossível acontece. A introdução da nossa lição: orar é conversar com Deus. Por intermédio da oração, louvamos o santo nome do Senhor, pedimos perdão por nossas falhas, agradecemos o que Deus nos concede e faz por nós e em nós, e falamos como estamos nos sentindo. É importante que na oração nós sejamos sinceros de falar o que nós estamos sentindo e pensando. Não fazemos uma mera oração cheia de formalismo, mas ser bem reais na oração, falar o que realmente está pensando e está sentindo e pedir a este Deus Todo-Poderoso. Então, quando os discípulos se aproximaram de Jesus para pedir a ele algo fundamental, não foi que ele lhes ensinasse a expulsar demônio, caminhar sobre as águas ou transformar a água em vinho, mas o pedido foi: Senhor, ensina-nos a orar. De tantas coisas que Jesus fez diante dos olhos deles, eles acharam que seria mais importante aprender a orar, porque aprendendo a orar, as demais coisas acontecem. Ponto 1. A oração modelo dos discípulos de Cristo. Pai Nosso é uma oração modelo. Não quer dizer que nós vamos estar sempre só repetindo o Pai Nosso, mas através dele nós expandimos a nossa oração. É uma oração modelo.
A oração do Pai Nosso, ensinado por Jesus, está repleta de bons ensinamentos. Quanta riqueza tem neste ensinamento! Acerca da pessoa de Deus, daqueles que o adoram e das formas de achegar-se a Deus. Aqui está. Primeiro, exaltando a Deus, o nome de Deus, e na segunda parte, fazendo as nossas petições. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. A Bíblia diz para nós que nós não sabemos nem como orar, mas a intercessão do Espírito Santo nos ajuda que a nossa oração chega diante de Deus. E ainda podemos contar com a presença de Jesus, que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então nós temos dois fortes intercedores, o Espírito Santo e Jesus, que está à direita de Deus. Tem toda a possibilidade de Deus ouvir as nossas orações. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, está repleta de bons ensinamentos acerca da pessoa de Deus, daqueles que o adoram, das formas de achegar-se a Deus. Como nós devemos nos aproximar de Deus. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus já com os nossos pedidos e deveríamos iniciar a nossa oração com adoração, com engrandecimento do nome do Senhor e assim fazer os nossos pedidos. Olha que pensamento mais interessante. Por isso a oração Pai Nosso nos ensina muito. Olha que pensamento interessante. Eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas também não estava no Calvário, mas herdei a graça. Interessantíssimo. Eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas eu também não estava no Calvário e herdei a graça. Por isso, todas as nossas orações são dirigidas a Deus no nome de Jesus, porque a graça veio sobre nós por causa do Calvário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Convite, pedindo a Deus que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, mas a vontade de Deus, tanto na terra como no céu, porque lá no céu a vontade de Deus é feita. Aqui na humanidade, aqui neste mundo decaído, a vontade de Deus muitas vezes não é feita. Então nós pedimos a Deus que seja feita a vontade dele aqui na terra, assim como é feito no céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós, sendo seres humanos cheios de falhas, nós perdoamos a pessoas, muito mais um Deus justo e misericordioso perdoará as nossas falhas. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Aí vem a doxologia, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Orar não é uma obrigação. É muito importante isso aí. Orar não é uma obrigação. Orar é ter prazer de falar com Deus. E Deus sabe disso quando nós dobramos os joelhos. Se estamos falando por obrigação ou se estamos tendo prazer de falar com Ele. E como é maravilhoso falar com Deus quando estamos orando. E quando lemos a Tua palavra, ouvimos a Sua mensagem, Ele está falando conosco. 1.1. Ensina-nos a orar. Nós precisamos de aprender a orar. Nos dois evangelhos onde o Pai Nosso é mencionado, que é Mateus e Lucas, Jesus ensina a maneira correta de orar. Olha como Lucas escreveu um pouco diferente de Mateus. Lucas escreveu assim: ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então Lucas escreveu um pouquinho diferente, mas é o mesmo sentido da oração, o Pai Nosso. Então, onde tem a oração, tem vitória. Isso Deus está falando para você nesta manhã. Onde tem oração, tem vitória. Então, continue orando. Continuemos orando, porque oração tem vitória. A relação com Deus, que segundo as crenças judias,
regia tudo que existe, era algo muito delicado. Então, as crenças sobre o relacionamento com Deus já existia, mas agora Jesus queria ensinar de uma maneira mais profunda, e por isso pediram a Jesus que lhes ensinasse a forma correta de dirigir-se a Deus. Então, nós temos um Deus muito íntimo nosso, e ao mesmo tempo nós temos para com Ele uma reverência muito grande à sua santidade, à sua realeza, a sua onisciência, porque, segundo eles, só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira correta de falar com Ele, e Jesus era, para eles, essa pessoa. Eles viam Jesus pegar os pães, dar graças a Deus, e de repente a multiplicação acontecia. Pegava os peixes, dava graças a Deus, e de repente as coisas aconteciam. Orava pelos enfermos e as coisas aconteciam. Então nós precisamos de aprender a orar com esse Jesus. Foi isso que eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar, porque as demais coisas vão acontecer. Então, olha que pensamento bonito. Um Salvador como Cristo é a única esperança para um pecador como eu. Se nós entendemos a nossa situação diante de Deus, só Cristo. Um Salvador como Cristo é a única esperança para um pecador como eu. Muito bom, e isso nos alegra muito por saber que Jesus é este Cristo Salvador, perdoador. Com a oração do Pai Nosso, Jesus rompe com as rígidas atitudes que afastavam o homem de Deus. Antes da oração do Pai Nosso, eles achavam uma distância muito grande entre Deus. Havia dificuldade de falar com Deus. Quando a Bíblia nos chama de Deus Altíssimo, não quer dizer que Ele está muito longe de nós. Ele é o Deus Altíssimo porque Ele está muito mais alto do que qualquer outros deuses que estavam nos altos dos montes, qualquer ídolo. Ele é o Deus Altíssimo porque Ele é o maior. E ensina um caminho que facilita o diálogo com Deus, a quem Jesus chama de Pai. Então, chamar Deus de Pai é ter comunhão com Deus. Muitos chamam Deus e vê Deus como grande Deus, mas não sentem Deus como um Pai. Eu preciso sentir que Deus é meu Pai, vivendo como filho, para pedir para Ele as coisas necessárias, principalmente o pão de cada dia, também o perdão de cada dia, se eu olhar para Deus como Pai. Os judeus tinham essa dificuldade, sabiam que Deus era Pai, mas pensavam que era muito difícil chegar na presença de Deus. A oração do Pai Nosso ensina tudo isso para nós aproximarmos de Deus. Então, aqui é o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus ensinou essas coisas. Jesus pode ter ensinado daqui ou pode ter ensinado dali. Já mostrei algumas vezes para a gente lembrar, porque aqui foi ensinado a esses grandes ensinos, a oração do Pai Nosso. Então, 1.2, a oração e a sua ordem. A oração tem uma ordem. Às vezes nós chegamos, dobramos o joelho e já começamos a pedir, mas a oração do Pai Nosso nos ensina muito sobre isso aí. A oração está dividida em duas partes. Olha que interessante. A primeira parte se refere à glória de Deus, o nome de Deus, o reino, a vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Aí, depois que vai começar as petições. A primeira parte da oração, exaltação e reconhecimento do domínio de Deus, tá? A outra metade trata de necessidades e problemas pessoais. Primeiro exaltar a Deus, depois fazer os nossos pedidos. Deus é proeminente, Ele está acima de todas as coisas, recebe o primeiro lugar, depois então é que vamos nos dirigir para as nossas necessidades e desejos. Então, uma coisa de cada vez, seguindo passo a passo. Vamos glorificando, vamos reconhecendo o santo nome de Deus, vamos dizendo que nós queremos fazer é a vontade dEle, vamos seguindo passo a passo. Então, nós vamos chegar na oração, nós vamos aprender isso ainda nesta lição, que nós queremos entender qual é a vontade de Deus. Não pedir a Deus que faça a nossa vontade, passo a passo.
A primeira parte nos apresenta Deus como um Pai. Que bênção saber que nós temos um Pai, um Deus que tem um nome santo e que deseja que seu reino estabeleça na terra juntamente com a sua vontade. Então, Deus é Pai, Deus é santo e quer que o reino dele seja estabelecido na terra. A oração do Pai Nosso é muito importante nesse sentido. Olha aí como ele diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quando nós oramos dizendo Deus venha o teu reino, não existe reino sem rei. Quando nós clamamos venha o teu reino, nós estamos clamando a vinda de Jesus para estabelecer o reino de Deus no nosso meio também. Então, orar até orar de verdade. Isto a oração do Pai Nosso ensina. Orar até orar de verdade. Era isso que Jesus queria ensinar. A segunda parte se ocupa das 3 necessidades essenciais do ser humano. Agora vamos ver isso aí. Das 3 esferas do tempo, nas quais o homem se move. Então, uma necessidade básica, o pão. Uma necessidade presente para o sustento diário. E quando se fala de pão, não somente o pão lá da padaria do trigo. Quando fala de pão, fala de todo o alimento, o vestuário, o teto que abriga todas as nossas necessidades materiais. Pão aqui tem esse sentido muito mais amplo, todas as nossas necessidades materiais. E junto com o pedido das nossas necessidades materiais, segue-se o pedido de perdão, que nos remete ao passado. Lembrando do nosso passado, nós vamos lembrar que devemos estar sempre pedindo perdão a Deus, sempre pedindo perdão a Deus. E a terceira parte da oração, ajuda na tentação, onde a confiança do futuro repousa nas mãos de Deus. Ele diz, livra-nos do mal. Isso está falando de uma coisa futura, pedindo a Deus que esteja sempre nos livrando do mal. Então, a oração é a nossa linha direta com o céu, nunca está fora do ar, nunca está interrompida. A oração é a nossa linha direta com o céu. Mateus 6:11 diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Uma pessoa que sabe que Deus tem uma providência para cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos pecadores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Olha que pensamento mais importante, rico, muito importante para nós que queremos aprender a orar. Uma canção pode mudar um momento, uma ideia pode mudar o mundo, um passo pode mudar uma jornada, mas uma oração pode alterar até mesmo o impossível. Uma oração pode alterar até mesmo o impossível. Embora Jesus tenha dado aos seus discípulos esse modelo, isso não significa que esta seja a única maneira correta de orar. A oração expande-se muito mais. Nós temos muitos vocabulários, as palavras é a expressão da alma, e a oração Pai Nosso é modelo para que nós façamos muitas orações. E, inclusive na Bíblia nós encontramos muitas outras vezes Jesus orando. João capítulo 17, 16, nós vemos Jesus orando muito mais ainda. A oração é um exercício de que a cada dia nos aproxima mais de Deus, nos aproxima de Deus e intimidade, e nos separa deste mundo pecaminoso. Quanto mais oramos corretamente, mais próximos de Deus e mais distante do mundo. Olha que pensamento bonito. De oração em oração, a gente vai vencendo. Já oramos por um propósito, Deus vitória. Deus deu vitória. Oramos por outro propósito e assim nós vamos na nossa caminhada cristã. Vamos orando, vamos vencendo e vamos orando de novo e vamos vencendo de novo até a vinda de Jesus.
1.3, do pai para filhos. Isso aí é muito importante, irmãos. A oração é num Deus tão distante, num Deus temeroso que você está muito longe, mas a oração do Pai Nosso é para um pai que tem intimidade com os filhos. Agora, nós, lógico que prestamos toda a nossa referência, mas chegamos ao ponto de chamar Deus de paizinho. João chegou ao ponto de encostar no peito de Jesus. Então, como pai, nós podemos aproximar de Jesus, que ele é abençoador, ele é galardoador. Então, orando para Deus, pensando sempre como pai e respeitando como Deus onisciente, onipresente e onipotente. Esse modelo de oração foi dado por Jesus. Olha com quem nós poderíamos aprender a orar, com Jesus. Esse modelo de oração foi dado por Jesus. Cristo, para combater as vãs repetições feitas pelos fariseus. Os fariseus faziam aquelas orações repetidas nas praças, nas esquinas, só para mostrar que estava orando, mas não era um relacionamento íntimo com Deus. Por isso Jesus ensinou-nos a orar. A inovação inicial começa com os discípulos chamando a Deus de Pai, ou seja, uma intimidade muito mais profunda que os fariseus tinham. Não é um Deus tão distante, um Deus que nos traz medo, mas um Deus que quer nos acolher e nos responder. Era comum os judeus considerarem Deus como Pai de Israel, mas bem distante. A oração do Pai Nosso trouxe muito mais para perto, mas como um pai de indivíduos, numa relação especial, era inusitada. Essa experiência, pai e filhos, era tipo da relação de Jesus com Deus. Isso que os discípulos viram em Jesus, que Jesus tinha muita intimidade com Deus, de pedir coisas grandes, coisas sérias, coisas importantes e ver a resposta de Deus. Então, mesmo que os judeus viam Deus como um pai, mas um Deus como um pai de toda a nação, aqui ele quer dizer cada um de nós somos filhos e temos um relacionamento íntimo com Deus. Deus como Pai, Deus quer que você fale com Ele, que eu fale com Ele, pensando que Ele é Pai. Esse modelo apresenta a oração como um instrumento poderoso para que a vontade de Deus se realize na terra, não para realizar a vontade do homem no céu. É muito importante. Seja feita a tua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que lá no céu. Porque lá no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo obedece à vontade de Deus e ela é plenamente realizada. Mas aqui numa humanidade necessitada de Deus, onde o pecado nos rodeia, muitas vezes nós não vemos que a vontade de Deus não é feita. Então Jesus ora, que seja feita a tua vontade aqui na terra do mesmo jeito que é feita lá no céu. O propósito da oração é glorificar o nome de Deus. Inicia glorificando o nome de Deus. Pedir ajuda para realizar a sua vontade na terra. A vontade de Deus vai ser feita na terra quando nós nos dispusermos a santificar as nossas vidas e fazer as coisas que agradam ao Senhor em conformidade com a sua palavra. Então, não é sobre o que você quer, e sim sobre o que Deus quer. Orar, a oração o Pai Nosso, é pedir a Ele que seja feita a tua vontade, não ter uma vontade determinada e dizer que Deus aprove aquela vontade, e sim conhecer qual é a vontade de Deus. Isso é muito importante, porque a vontade de Deus é boa, ela é agradável. Deus tem sempre o melhor para nós. Às vezes pensamos que o certo e o melhor para nós é alguma coisa, mas o certo e o melhor é o que Deus quer, é a vontade de Deus. Essa oração não começa com os nossos interesses pessoais, não começa, mas sim com pedidos que expressam nosso desejo em relação à glória de Deus. Aí nós oramos: Pai, santificado seja o teu nome. A Bíblia já nos diz em várias passagens que o nome de Deus é santo. Isaías disse: santo, santo, santo é o Senhor. Mas se o nome de Deus é santo, como eu devo orar para que o nome de Deus seja santificado?
para que o nome de Deus seja santificado nas minhas atitudes, no meu viver cristão, no meu dia a dia, na minha caminhada cristã. O nome de Deus já é santo. Agora, nós pedimos que ele seja santificado nas nossas vidas. Seu nome, seu reino, sua vontade. A vontade de Jesus é que também nos tornemos íntimos como ele é. A oração nos ensina isso aí, aproximar desse Deus tão santo. Olha o que João escreveu: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ele queria dizer, assim como ele e o Pai formam uma pessoa, ele quer também que a igreja, que nós sejamos um. A oração proporciona isso. Então, a glória é só de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. 2. Deus e a sua glória. Agora vamos ver como a oração, o Pai Nosso, glorifica a Deus. A primeira parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes. Olha como a oração do Pai Nosso é rica. A primeira parte fala de 3 detalhes importantes. A paternidade de Deus. A paternidade de Deus. Eu não posso orar a Deus chamando de Pai se eu não me sinto como filho. Se chamo Deus de Pai, procuro viver como filho. O nome santo de Deus, santificado seja o teu nome. E o estabelecimento da sua vontade. Seja feita a sua vontade. Esta é a primeira oração do Pai Nosso. E depois começa os nossos pedidos pessoais. Então, Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é grandioso, Deus é misericordioso, Deus é nosso Pai. Isso que Ele quer que nós pensemos a respeito dele. Toda a glória a Deus, toda a glória a Deus. 2.1. Pai nosso que estás nos céus. Assim começa a oração. Homens de Deus no Antigo Testamento, como Noé, Abraão, Davi, jamais ousaram chamar a Deus de Pai. Então eles tinham uma visão de Deus, mas chamar Deus de Pai, nós aprendemos isso com Jesus. É em Jesus Cristo que o relacionamento pai-filho e entre o Criador Santo e as suas criaturas pecadoras é celebrado de modo incrivelmente elevado e próximo, chamando Deus de Pai Nosso. E aqui nos chama muita atenção. Eu não vou orar a Deus como um Pai meu. Eu oro a Deus como Pai Nosso, que nos abençoa. Eu oro por mim, eu oro pelos outros, porque Ele é Pai Nosso, que Ele abençoe a todos. Uma visão de Pai Nosso nos traz uma visão de comunhão com os irmãos, porque eu quero que Deus abençoe a mim e a todos os meus irmãos. Por isso eu chamo Deus de Pai Nosso. Então, Deus é nosso Pai. Vou lembrar mais uma vez, Deus é nosso Pai. Nas palavras de John Stott, tratar a Deus como reflete consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso. Assim que nós aproximamos de Deus, Ele é pessoal, Ele é amoroso e Ele é poderoso. Quando Jesus disse nosso, indica que Deus não é apenas o Pai de um, mas de todos. Pelos méritos de Jesus Cristo, passamos a compartilhar uma experiência de família, com Deus como Pai e com os outros como os irmãos. Então, quando nós dirigimos a Deus como Pai nosso, é bom lembrar que nós somos irmãos. E Deus, olhando para nós como os irmãos, vai ouvir. Porque a Bíblia diz, se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina a oração de todos os justos uns pelos outros. Pode muito mais em seus efeitos. Deus quer que nós olhemos para Ele como Pai nosso e para o nosso semelhante como irmãos. Deus é nosso Pai amado, nós o amamos. Então, e Ele também nos ama com um amor imensurável.
Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quer se sentir como filho de Deus? Seja um pacificador, semeia a paz. Quantas vezes Jesus disse: paz seja convosco, tenha paz, paz seja convosco. O Filho de Deus sempre está semeando a paz. Mateus 5,16 também disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. As pessoas olhando para nós e o vosso Pai, o Pai de todos, ele vai nos entender e compreender, e é essa visão que ele quer passar para nós, de um Pai nosso. A Mateus 5,23: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, aí vai reconciliar com teu irmão, para que Deus ouve a oração. Mateus 6: ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então Deus quer este relacionamento nosso com Ele. Nossa filiação é um ato de amor de Deus. A Bíblia nos diz que todos nós, o mundo é criatura de Deus, todas as pessoas são criaturas de Deus, mas aquele que recebe Jesus como seu Salvador, ele se torna filho de Deus, porque agora ele aceitou o sacrifício de Jesus, agora ele chama Deus como Pai através de Jesus. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho. Através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Deixamos de ser meras criaturas, mas filhos de Deus. Olha que pensamento interessante com respeito à relação ao irmão. Sua oração só será atendida se orar como filho e se viver como irmão. E Deus sabe disso. Sua oração só será atendida se orar como um filho, vivendo como um filho, e se viver como irmão. Por isso a oração Pai Nosso nos leva a meditar sobre isso aí. Também, ao dizer nosso, estamos reconhecendo que os outros têm o mesmo direito e acesso a Deus e que eles são nossos irmãos. Chamando Deus de Pai Nosso, sabemos que os nossos irmãos também têm os mesmos direitos e Deus ama a todos. Trata-se de uma privilegiada bênção poder chamar Deus de Pai, além de uma grande responsabilidade. Olha o que diz Mateus: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Aqui Deus nos chama a buscar uma perfeição. Não que vamos atingir a perfeição divina, vamos atingir a perfeição divina quando estivermos na glória, mas hoje estamos continuamente buscando a perfeição em Deus. Deus como nosso Pai e nós como filhos. É isto que Ele quer, o nosso relacionamento com Ele. 2.2. Santificado seja o teu nome. Vamos ver o nosso ensinamento. Este Deus a quem chamamos Pai é também um Deus que devemos nos aproximar com reverência, adoração, com temor e admiração. Deus é Pai, mas não vou me aproximar a Ele de qualquer maneira. Vou saber que Ele é santo, então vou conversar com Ele sabendo que eu estou falando com Deus Santo. Tanto é que as nossas orações sempre são feitas em nome de Jesus, porque Deus não olha para os nossos méritos, mas olha para o mérito de Jesus que nos salvou. Deus é nosso Pai que estás nos céus, e nele se combinam amor e santidade. Não é porque Deus é amoroso que Ele deixa de ser santo. Nós temos a reverência à santidade de Deus, mas sabemos que Ele é amoroso. Este relacionamento. Santificado seja o teu nome é uma expressão de reverência que evita o excesso de confiança. O nome de Deus é santo.
Quando oramos assim, expressamos o desejo de que o próprio Deus seja reverenciado e que tudo o que denota e representa o seu nome, o seu próprio caráter e atributos sejam honrados entre os homens, sejam santificados em todo o mundo. Como já dissemos, o nome dele é santo. Agora nós oramos que o nome dele seja santificado nas nossas atitudes. Deus Todo-Poderoso tem todo o poder e ao mesmo tempo amoroso e santo. Deus revelou a sua natureza sob os nomes diferentes. Ele é inefável, indescritível. Nunca como vamos conseguir descrever Deus. Que um nome só expressa toda a sua grandeza e glória. Deus é todo-poderoso, indescritível, devido à sua grandeza e à sua glória. Quando em Apocalipse se refere a Deus, sempre refere-se ao trono, mas não consegue descrever quem está no trono, por causa da grandeza da glória de Deus. Olha o que está escrito em Deuteronômio: porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus, reconheça que Ele é grande. Olha o Salmo 135, louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. O nome dele é santo, o nome dele representa a pessoa dele, um Deus santo. Mateus 6 também está escrito: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mesmo sendo santo na glória, ele quer ser santificado em nosso meio. Então, Jesus, o nome que está sobre todo o nome, e é no nome dele que nós oramos ao Pai. Os judeus tremiam diante do nome de Javé ou Yavé e reverentemente usava Adonai. Como a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor em vão, e o nome Yavé, o nome mais santo de Deus, eles evitavam de falar e usava o Adonai para não falar Yavé. Olha a maneira como eles viam, tá? Então, aqui o nome Deus Santo, quando Moisés perguntou qual é o seu nome, o meu nome é Eu Sou, que significa Yavé. Ele é o que é, ele é o que precisa ser. Aí eles usavam o Adonai. Adon significa Senhor, Adonai significa meu Senhor, bem mais íntimo, bem mais próximo. O nome e a pessoa de Deus são inseparáveis no pensamento hebraico. Sem dúvida, o nome é a pessoa de Deus. Profanar o nome de Deus era profanar a sua pessoa. Tal temor à semelhança pagã que foi proibida no Decálogo. Olha o que diz o Decálogo, lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, foi colocado isso lá no 10 mandamentos. Deus colocou isso para Moisés e Moisés colocou para o povo de Israel. Não tomarás o nome do Senhor em vão. E por isso, ao invés de chamar Deus de Yavé, muitas vezes eles chamavam de Adonai, para uma proximidade maior. Só que Jesus trouxe essa proximidade muito maior, a ponto de nos dar a liberdade de chamar Deus de Pai. Então, não tomará o nome do Senhor em vão. 2.3, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui tem 2 pedidos muito importantes, que o reino vem, porque se o reino vem, o rei vem junto. E também a nossa oração não é para que seja feita a nossa vontade, mas a vontade dele. A oração ensinada por Jesus inclui o estabelecimento do reino aqui na terra, que venha este reino. Nós sabemos que haverá um reino vindouro, onde toda a vontade de Deus será feita, mas nós podemos hoje orar para que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre o lar, que venha o teu reino sobre o trabalho, que venha o teu reino sobre as viagens, que venha o teu reino sobre a igreja. Nós podemos orar pedindo, venha o teu reino, onde a vontade soberana de Deus deve unir os céus e a terra. Isso é muito importante. Há uma união dos céus e a terra quando o reino de Deus se estabelece em nós. Mateus 6,10 está escrito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu.
Se o reino vem, a vontade de Deus vem também. Se o reino vem, o rei vem também e se faz presente. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Reino aqui está escrito bem grande, não é por um acaso. Venha o teu reino, porque esta é o principal. A palavra reino está 2 vezes na oração Pai Nosso, reino de Deus. Porque se o reino vier, o rei vem junto. A expressão venha o teu reino fixa o tom claramente escatológico, porque haverá um dia de um reino milenar e um outro reino ainda lá na glória eternamente. Fixa um tom claramente escatológico, futuro, orientando os ouvintes ao cumprimento do tempo do fim, no estabelecimento final do reinado de Deus no mundo, quando nós falamos do reino milenar e também do reino na eternidade. Requer o fim de toda instituição humana que não esteja em conformidade com a vontade de Deus. Então, vai chegar um momento que o reino de Deus vai ser completamente estabelecido. Hoje nós oramos, venha o teu reino, mas vai chegar um momento que o reino de Deus será completamente, quando estará totalmente fora do pecado. Olha que bonito que o autor trouxe para nós aqui. Venha o teu reino. Percebeu que rei está em letra diferente? Venha o teu reino. Porque se o reino vem, o rei vem junto. Como filhos, devemos nos interessar pelo programa divino. Vamos entender e conhecer o programa divino. Qual é o programa divino? Entronizar Jesus, o nosso Salvador, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Deus deu a ele todo este poder, de ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, entronizamos Jesus, reconhecemos que ele está no trono. Olha o que diz Paulo a Timóteo: que guardes este mandamento sem mácula, sem mancha e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele está acima de todo o domínio, ele tem todo o domínio. Então, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa principal tarefa é estar ocupados com aquilo que ocupa o coração de Deus. Isso que Deus quer, que nós ocupemos, pensamos, tenhamos a mente de Cristo e ocupamos com as coisas que Deus também se ocupa. A exaltação do seu Filho. Qual foi a grande vontade de Deus ao enviar o seu Filho? Que ele fosse exaltado, recebesse um nome que é todo sobre o nome. Então, nós também estamos todo dia orando, pregando, anunciando e procurando viver de forma que exaltemos o nome do Filho, Jesus Cristo. Olha o que diz Mateus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se busca o reino de Deus, vem acrescentado muitas coisas da parte de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. O súdito do reino deve apresentar-se ao seu rei todos os dias. Sim, lembrar disso aí? Apresentar-se todos os dias ao seu rei. O que será que o meu rei quer para mim hoje? Submeter-se à sua soberania, estar comprometido com o cumprimento da sua vontade. Assim se concretiza o reino de Deus entre os homens. Se nós nos apresentamos todo dia perante Jesus, assim concretiza o reino de Deus em nossas vidas e no nosso ambiente. Por isso Mateus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Isso, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É mandamento bíblico, né? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, agora vamos estudar o ponto 3 da nossa lição, as nossas necessidades e carências. Até agora nós estudamos sobre o poder de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, a vontade de Deus que nós devemos ter no início da nossa oração. Agora vamos falar dos nossos pedidos, que são importantíssimos. Vamos ver quem são eles?
A segunda parte da oração é seguida por mais 3 detalhes importantes. Vocês não acham muito interessante? 3 detalhes na primeira parte, 3 detalhes na segunda parte. Jesus é muito lindo, até para ensinar a orar. Quais são os 3 detalhes da segunda parte? A provisão de Deus, que você e eu precisamos, a pureza pessoal, que você e eu precisamos, a proteção divina, que você e eu precisamos. Está na segunda parte da oração, o Pai Nosso. Veja bem, aí começa a petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Uma confiança que Deus é poderoso para suprir cada dia. Perdoa as nossas dívidas, a necessidade de perdão, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora vamos estudar então esses 3 detalhes da segunda parte. Oração pela provisão de Deus. Deus sabe que nós somos necessitados, mas devemos orar, dai-nos o pão de cada dia. Deus sabe das nossas necessidades, Ele nos criou assim. Oração pelo perdão, o perdão de Deus. Não pedir só provisão, mas também perdão. E também, conte com a proteção de Deus. Os 3 detalhes da segunda parte da oração, o Pai Nosso. Conte com a proteção de Deus. Então, 3.1, o pão nosso de cada dia. Orar pelo pão cotidiano é viver em total confiança com a provisão de Deus. Mesmo que nós tenhamos os nossos recursos e sabemos que vamos comprar, que vamos providenciar, que vamos planejar, mesmo assim nós devemos pedir o pão nosso de cada dia. Porque às vezes nós temos o pão, mas não temos a saúde para participar da alimentação ou o apetite. Nós queremos ter o pão de cada dia. Então, a oração, o pão de cada dia, não é só ali o pão, é toda a providência. Às vezes tem um alimento, mas precisa do vestuário. Tem o vestuário, mas precisa do teto que se abriga. A palavra pão aqui, ela é muito mais abrangente. E Deus sabe que nós precisamos. Mas se Deus sabe que nós precisamos, então por que precisamos pedir? Porque Ele quer que nós entendamos que nós somos dependentes dEle. E Ele vai direcionando todos os passos para chegar até a provisão. Israel havia aprendido essa lição com o maná do deserto. Como o maná do deserto descia? Uma vez por dia, era o pão de cada dia. Não servia para o outro dia, exceto a sexta-feira, que era para o sábado também. Todos os dias eles recebiam maná, vindo direto da mesa de Deus. Esse pão tinha toda a necessidade para a sobrevivência do ser humano. Era um pão muito mais do que pão que nós pensamos. Era um maná muito rico em alimentação. Êxodo 16:4 diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Entende aqui que Deus não dava uma providência para toda semana ou para todo mês? Por quê? Para que eles entendessem a dependência de Deus, se eles estivessem vivendo na lei de Deus. Porque se Deus já desse muito pão, poderia haver o que? Um afastamento da lei de Deus. Por isso a nossa dependência de Deus é diária. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E Jesus vem repetir a oração do Pai Nosso da mesma maneira que o maná descia diariamente. Aquele pão era suficiente apenas para um dia, nem mais nem menos. Assim como o maná era fornecido diariamente, os discípulos também deviam depender da providência divina em cada dia. Jesus advertiu os seus discípulos a não se preocuparem demasiadamente com o futuro. Então, esta oração de pedir o pão cotidiano leva a nós não viver demasiadamente
preocupado com o futuro. Aqui não está falando que não tenha planejamento, que não tenha o trabalho, que não tenha o controle administrativo. Aqui não está falando isso, mas está dizendo que não precisa ter uma preocupação demasiada, sempre pedindo o pão de cada dia. Então, o maná caía uma vez por dia e eles recolhiam. Mateus 6,34 diz assim para nós: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, o pão nosso de cada dia, o maná descendo todo dia, fala que nós precisamos e podemos confiar na providência divina para o dia de amanhã. Filipenses 4,6 está escrito assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ações de graça. Olha, interessante esse versículo. Com as petições sejam conhecidas, transformemos as nossas preocupações em orações, mas ele fala no final também com ações de graças, com agradecimento. Às vezes nós lembramos muito de pedir, e passamos a pedir, e passamos a pedir, e esquecemos de agradecer o que já recebeu ontem. Então, não se preocupe com o amanhã, Deus já está lá, entende? Nós vivemos dia a dia, mas Deus, para Ele, tudo é presente. Quando chegar amanhã, Deus já está lá. Esta petição nos ensina a orar por nosso pão do dia presente, nos ensina a viver dia a dia e não estar ansiosos pelo futuro desconhecido. O nosso futuro desconhecido está na mão de um Deus conhecido. Nossas necessidades podem variar de um dia para outro. Então, lembrando que pão não é só o pão para comer, é todas as nossas necessidades, são todas as nossas necessidades, tá? Nossas necessidades podem variar de um dia para outro. Hoje eu tenho isso, mas pode faltar aquilo, e assim também Deus está olhando para nós. Pão significa todas as nossas necessidades. Podemos ter necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais. Mesmo assim, o Mestre ensinou que devemos confiar que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, seja na hora psicológica, espiritual, material, física, as vários tipos de necessidade. Ele vai nos suprir. Então, dia após dia, 1, 2, 3, reticências, dia após dia convivendo com Deus, falando e pedindo o pão diário de cada dia e confiando que Ele estará providenciando. 3.2, o perdão de nossas dívidas. Isso é muito importante, porque pedir o pão, muito importante. Pedir o perdão, muito importante também. A oração nos ensina não somente a pedir o pão diário, mas também o perdão diário. Necessário é que pedimos perdão a Deus diariamente. Isso significa que Deus está atento não somente às nossas necessidades, mas também com a forma que chegamos diante dele para pedir. Então, Deus sabe das nossas necessidades, o nosso pão diário, todas as nossas necessidades, mas sabe também como está a nossa vida espiritual, como estamos pedindo a Ele. Então, pedir o pão, pedir o perdão também. Isso está na palavra de Deus, na oração que Jesus nos ensinou. A verdadeira oração é um assunto de família, por isso fala-se Pai Nosso. Você, filho, eu, filho, falando com Deus, Pai. Então, o perdão de Deus, o perdão que liberta, o perdão que tira aquele fardo pesado de uma mágoa, de uma tristeza, e libera aquele perdão e sai glorificando o nome do Senhor. E se não existe entendimento entre os membros da família? Ele está falando aqui do nosso relacionamento com o Pai. A igreja é uma família, Deus nosso Pai. Se não existe entendimento entre os membros da família, como podemos querer ter um bom relacionamento com o Pai?
O perdão diz respeito à comunhão. Se não estamos em comunhão com Deus, não podemos orar efetivamente. Se estou precisando de perdão e vou ficar só pedindo pão, então eu preciso pedir perdão, eu preciso pedir pão. Nossa comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com os nossos irmãos. Veja agora, é interessante, por isso ele disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O meu relacionamento com os meus irmãos vai influenciar na minha petição lá diante de Deus. Nossa comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com os nossos irmãos. Consequentemente, o perdão é parte importante da oração. Pedir perdão, pedir pão. É isso que ele quer dizer. Agora veja sobre o perdão. A oração de perdão. Olha quantos tipos de perdão que precisamos pensar nele, que nós devemos pedir. Primeiro, nós precisamos do perdão de Deus. Quantas vezes erramos e nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos do auto perdão. Nós mesmos nos perdoar. Muitas vezes Deus já nos perdoou e nós não nos perdoamos, não liberamos, não entendemos que Deus já lançou o pecado no mar do esquecimento, então precisa se auto-perdoar e aproximar de Deus com liberdade, perdoado. Precisamos do perdão ao outro, aquilo que eu fiz que feriu, que machucou alguém. Precisamos pensar nesse perdão ao outro. E também precisamos do perdão a mim, do outro contra mim. Precisamos pensar nesses 4 tipos de perdão. E se nós pensamos nesses 4 tipos de perdões, nós então estamos entendendo como fazer a oração de perdão, em todos os sentidos. O perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma como alimento para o corpo. Muitas vezes a falta de perdão leva a muitas consequências psicológicas, espirituais, difíceis, que a pessoa só está dependendo de liberar um perdão. O pecado é comparado a uma dívida, porque merece castigo. A dívida merece castigo. Aí o perdão vai se livrar do castigo. Mas quando Deus perdoa o pecado, Deus cancela a penalidade, anula a acusação que há contra nós. Isso John Stott escreveu. Então, o pecado é como se fosse a dívida. Pedimos perdão, está cancelada a dívida, a comunhão com Deus restabelece. Então, sem o seu perdão, o que seria de mim? Imagina, sem o seu perdão, o que seria de mim, sem o perdão de Deus? 3.3. Livra-nos do mal. E assim nós devemos estar pedindo, do mal presente e do mal futuro, do amanhã. É impossível viver neste mundo sem ser tentado. Estamos vivendo num mundo onde nos rodeia tão de perto o pecado. Até Jesus passou por isso, passou pelo monte da tentação e venceu vitoriosamente. Por isso ele nos ensina isso. Olha o que diz lá em Hebreus: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então é muito importante isso aí. Ele está compadecendo de nós. Jesus é nosso sacerdote 2 vezes. Primeiro, porque morreu na cruz para pagar os nossos pecados como um cordeiro. Segundo, ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Quando pedimos perdão a Deus em nome de Jesus, logicamente o perdão vem. Então é muito importante isso aí. Nós sabemos que nós estamos nessa caminhada. Nós, como os cristãos, nós já estamos salvos do poder do pecado. E na nossa caminhada, nós estamos sendo salvos da influência do pecado que tão de perto nos rodeia. E quando chegarmos lá na glória, nós estaremos salvos da presença do pecado. Jesus, o nosso sumo sacerdote, não esqueçamos disso, continuamente ele continua sendo o nosso sumo sacerdote. Esse é um mal que não podemos evitar, até mesmo porque a cobiça está dentro de cada um de nós.
é a natureza humana, decaída humana, por causa da nossa natureza pecaminosa. Olha o que diz Tiago: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O nosso sacerdote continua lá, a cruz está vazia, ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Cristo se ofereceu como um cordeiro, consagrado com juramento, com oferta de Deus. Jesus não tem pecado, um cordeiro perfeito, um sacerdócio inalterável. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, assim diz as Escrituras. Ele intercede continuamente por nós. O oferecimento perfeito e definitivo. Depois que Jesus morreu na cruz, não precisa mais oferecer cordeiro. Ele foi escolhido para Deus para isso e cumpriu esta missão. Então, glórias a Jesus. Também devemos ter em mente que, embora os anjos do Senhor acampem em nosso redor para nos livrar do mal, o inimigo sempre estará ao nosso derredor procurando uma brecha. Então, estamos neste mundo. Nós estamos sendo todo dia livres da influência do pecado. Ele não tem mais poder sobre nós, mas quer influenciar. Haverá um dia que toda a influência do pecado sai e estaremos para sempre com o Senhor. Olha aqui que Pedro escreveu: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ele está querendo dizer, tem provações, tem tentações, mas no mundo também existe. Mas existe um sumo sacerdote do nosso lado que pode interceder por nós. Então, permanecendo firmes na fé. Em todo o tempo que estivermos aqui, seremos bombardeados com ciladas astutas do nosso adversário, isto até a vinda de Jesus. Mas o que Paulo ensina para os Efésios? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, as astutas ciladas, muitas vezes ela vem escondida, é o próprio nome cilada, o laço do passarinheiro. Então ele diz revestivos para não cair no laço do passarinheiro que está na palavra de Deus. A oração Pai Nosso nos ensina que a cada dia e a cada instante das nossas vidas devemos rogar pela proteção divina, sempre pedindo a proteção divina. Então, proteção divina. Chegando ao final da nossa querida Escola Bíblica Dominical, nós vamos relembrar que no tópico 1 nós estudamos a oração modelo dos discípulos. A oração Pai Nosso é um modelo, e nós podemos orar muito mais, mas ela é um modelo muito eficiente, muito eficaz, porque glorifica a Deus na primeira parte e faz petições na segunda parte. E o que aprendemos no tópico 1? A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, está repleta de bons ensinamentos acerca da pessoa de Deus. Quanto nós não aprendemos sobre a pessoa de Deus? Que Ele é santo, que Ele é Pai, que Ele é amoroso. Aprendemos muito sobre a pessoa de Deus na oração, o Pai Nosso. No tópico 2 nós estudamos Deus e a sua glória. Deus, mesmo na oração, nós estaremos sempre glorificando a Deus. E o que nós aprendemos? A primeira parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes. A paternidade, nosso Pai, o nome santo, santificado seja o teu nome, e o estabelecimento do seu reino, venha o teu reino. Depois estudamos o tópico 3, aí entra as nossas necessidades e carências. E o que nós aprendemos? A segunda parte da oração possui mais 3 detalhes importantes. Quais são? A provisão de Deus, a pureza pessoal, a proteção divina. Por isso ele nos ensina a pedir o pão, pedir o perdão e confiar na proteção divina que nós oramos. Livra-nos do mal.
A nossa conclusão, o fato de Jesus ter cultivado uma vida de oração, quando exercia o ministério neste mundo e ensinado aos seus discípulos a orar, atesta a necessidade e a revelação da oração na vida do cristão. Deus não dispensou nem Jesus da oração. Ele orava tanto e eu via tanto resultado da sua oração que os discípulos chegaram para ele e disse: ensina-nos a orar. Nós queremos ter resposta assim como o Senhor tem. Então, oração não é uma opção. Será que devo orar ou não? Não é isso. A oração é sim uma necessidade diária. Então, a outra conclusão ainda, completando, a oração é falar com Deus, é relacionamento com o nosso Pai Celestial e estarmos abertos para Deus em confiança e louvor para recebermos o que Deus tem reservado para os seus filhos. E sem dúvida, o que Ele tem reservado é o melhor para nós. Então, dediquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. Ainda não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com a oração com ação de graças. Deus abençoe a cada um que participou dessa escola bíblica dominical. Agradecemos ao nosso pastor presidente, o pastor Moisés, por esta rica oportunidade e que esta oração tão linda seja aprendida por nós e praticada em nome de Jesus.